Bem-vindos ao The Debate. Hoje, vamos colocar em perspectiva um estudo de 2018 de Chen e Van der Wiel, que saiu no American Journal of Epidemiology. Ele basicamente analisou dados de longo prazo de um outro estudo, o Growing Up Today Study, o GUTS, para ver se uma criação religiosa na adolescência estava ligada a como os jovens adultos se sentiam e viviam, assim, anos depois, né? O estudo notou algumas conexões, coisas como maior satisfação com a vida e também menor uso de maconha entre aqueles com mais práticas religiosas. Exatamente. E isso nos traz a questão central que esse material levanta, né? Será que esse estudo específico de Chen e Van der Wiel nos dá uma base científica, assim, sólida, para dizer que a religiosidade na juventude traz benefícios reais? Ou será que as suas fragilidades metodológicas, os seus problemas, são tão significativos que acabam, assim, comprometendo a validade do que ele conclui, tornando difícil confiar nos resultados, né? Olha, o meu ponto vai ser que, mesmo com limitações que é verdade, os próprios pesquisadores apontam, o estudo tem méritos metodológicos importantes. O acompanhamento por anos, os ajustes estatísticos para várias características, o uso de técnicas como os Z-values, tudo isso mostra um esforço de rigor, sabe? Eu vou argumentar que, por isso, as associações que eles encontraram nos oferecem sim algumas pistas válidas. Pelo menos, claro, para o grupo específico que foi estudado. Ou seja, ele sugere uma possível ligação protetora entre práticas religiosas e certos comportamentos. Uhum. Já minha perspectiva é que essas limitações não são pequenas, sabe? Elas são estruturais, a começar pela amostra de participantes, que é, assim, muito pouco representativa da população geral. Aí você soma isso, um grupo de comparação que é problemático, a mistura de conceitos diferentes como oração e meditação, e a falta de atenção, né, a possíveis efeitos negativos da religião. Para mim, esses problemas metodológicos são tão sérios que tornam difícil, se não impossível mesmo, generalizar as conclusões. Eu vou argumentar que, por causa disso, os aparentes benefícios vistos aqui podem ser, na verdade, apenas reflexos das condições sociais e econômicas daquele grupo específico, dizendo muito pouco sobre o efeito da religião em si. Certo. Deixa eu detalhar um pouco a minha visão. Primeiro, o desenho do estudo é um ponto forte, sim. Acompanhar os mesmos jovens por, 8 a 14 anos, o que a gente chama de abordagem longitudinal prospectiva, isso é essencial. Permite ver o que veio antes, a prática religiosa na adolescência ou os resultados na vida adulta. Isso ajuda muito a pensar se uma coisa pode ter levado a outra, embora, claro, não prove causalidade sozinho. Depois, tem o cuidado estatístico. Usaram métodos avançados, as tais equações de estimação generalizadas, para analisar os dados. E fizeram algo crucial. Ajustaram os resultados para um monte de fatores. Coisas como a situação socioeconômica, a saúde da mãe e, muito importante, ajustaram até mesmo pelo estado anterior da pessoa naquilo que estavam medindo. Por exemplo, se a pessoa já tinha, mais satisfação com a vida antes. Isso reduz o risco da chamada causalidade reversa, né? Ou seja, ter mais certeza que não é a pessoa já mais feliz que busca mais a religião. Outra técnica interessante foi calcular os E-values. Pensa nisso como um teste de estresse estatístico. Ele tenta medir o quão forte um fator escondido, que o estudo não mediu, teria que ser para fazer desaparecer a ligação encontrada entre religião e bem-estar. É uma forma de verificar a robustez dos achados contra influências desconhecidas. E os resultados? Encontraram ligações estatisticamente significativas mesmo depois de correções para múltiplos testes, em alguns casos entre ir à igreja toda semana, ou orar ou meditar todo dia, e coisas como maior satisfação com a vida, mais otimismo, mais voluntariado, ter um senso de propósito, perdoar mais facilmente e também menor chance de usar maconha ou começar a vida sexual muito cedo. Sim, os autores admitem que a amostra é limitada, a maioria branca, filhos de enfermeiras, e que foi difícil separar oração de meditação nos questionários. Mas essas limitações, na minha opinião, não apagam o valor das associações estatísticas encontradas dentro desse grupo.
sugerem que para esses jovens, a religiosidade pode ter tido sim um papel protetor. Entenda a defesa da técnica, mas eu vejo a questão de forma bem diferente. Para mim, essas limitações não são só notas de rodapé. Elas atingem o coração do estudo e a sua utilidade prática, sabe? O problema central, o que eu chamo de pecado original aqui, é a amostra. Quem são essas pessoas? Adolescentes majoritariamente brancos, de classe média ou alta, filhos de enfermeiras nos Estados Unidos dos anos 90. Isso é tão específico que, nossa, quase parece uma caricatura de um certo grupo social. Essa escolha de amostra praticamente anula o que a gente chama de validade externa. O que isso significa na prática? Que a gente não tem como saber se o que foi visto nesse grupo vale para mais alguém, nem para outros americanos, nem para pessoas em outros países ou de outras classes sociais. Os resultados ficam presos àquele contexto muito, muito particular. Outro ponto crítico é o grupo usado para comparação. O estudo compara quem pratica religião com quem respondeu nunca frequenta serviços religiosos. Mas quem são essas pessoas que nunca frequentam? É uma mistura de gente muito diferente. Tem ateus, agnósticos, pessoas com outras crenças não organizadas, talvez até religiosos que só não vão a cultos. Comparar os praticantes com esse grupo tão diverso, bom, não nos diz muito, né? É como comparar corredores com um grupo que inclui desde gente sedentária até jogadores de futebol, a comparação fica confusa, perde o sentido. E tem a questão de juntar oração ou meditação como se fosse uma coisa só. Isso é uma falha conceitual séria para mim. Oração, geralmente ligada a uma divindade, e meditação que pode ser totalmente secular, como mindfulness. São práticas bem distintas. Colocar as duas no mesmo saco impede a gente de saber qual delas, se é que alguma delas, está realmente associada aos resultados. A justificativa de que os dados eram frágeis para separar não me convence. Isso só obscurece a interpretação. E vamos combinar. Confiar só no que as pessoas dizem fazer sobre práticas espirituais complexas já é um terreno meio escorregadio por si só. Além disso tudo, o estudo simplesmente passa uma borracha nos possíveis lados negativos da religião. Não se fala de preconceito, de repressão, de conflitos internos por causa da fé, comunidades tóxicas ou até recusa de tratamento médico por motivos religiosos. Apresentar só o lado bom é criar uma imagem distorcida, enviesada. O foco em maconha e sexo precoce, em vez de outros problemas talvez mais graves de saúde pública, como álcool, violência, ou saúde mental de uma forma mais ampla, também levanta questões. Parece uma escolha, assim, conveniente para uma certa visão de mundo, né? Finalmente, sobre os ivalhos que você mencionou. Eles testam a resistência contra fatores não medidos, mas eles não consertam o problema fundamental de ter partido de uma amostra já selecionada e nada representativa. É como testar as seguranças de um carro que só anda em pista lisa. O teste pode até ser bom, mas não diz nada sobre como ele se comporta na estrada real, cheia de buracos. Por tudo isso, eu não consigo ver esse estudo como uma evidência forte. Parece mais um esforço para validar uma ideia pré-concebida usando a linguagem da estatística, sabe? Entendo sua crítica à amostra. Ela é realmente específica. Mas discordo que isso torne o estudo inútil. Em epidemiologia, é comum começar com grupos específicos. Pensa em estudos iniciais sobre fatores de risco para doenças cardíacas, por exemplo. Muitos começaram com grupos de homens brancos de meia-idade. O ponto-chave aqui é a validade interna. Ou seja, dentro daquele grupo estudado, as análises longitudinais e os ajustes estatísticos dão uma boa confiança de que as associações encontradas são reais para eles. Você diz que pode ser só a conformidade social ou privilégio socioeconômico. É uma possibilidade, claro. Mas os ajustes estatísticos tentaram controlar por muitos desses fatores socioeconômicos e comportamentos anteriores. Eles não são perfeitos, óbvio, mas ajudam. Mesmo não sendo generalizáveis diretamente, esses achados podem sim levantar hipóteses importantes. A ciência muitas vezes funciona assim.
uma observação num grupo restrito que depois é testada em populações maiores e mais diversas. Não podemos simplesmente descartar o estudo só porque a amostra não é um retrato fiel do mundo. Chamar essa amostra de específica é um jeito bem suave de colocar a coisa. Para mim, ela é fatal para a relevância geral do estudo. A validade interna, essa confiança nos resultados para aquele grupo, pode até existir no papel, nos cálculos, eu entendo. Mas qual o valor prático disso se a gente não pode aplicar mais ninguém? É o que a gente chama de falta de validade externa. Você deu o exemplo dos estudos cardíacos, mas a meta ali sempre foi expandir para outros grupos, né? Aqui, a própria natureza da amostra, tão ligada a um contexto social e cultural particular dos Estados Unidos dos anos 90, torna difícil até imaginar que os resultados se apliquem fora dali. Pode ser que a religião nesse grupo estivesse tão, mas tão entrelaçada com uma rede de apoio social forte, pais presentes, boas escolas, acesso a oportunidades, que o estudo mediu foi, na verdade, o efeito desse pacote todo e não da religião isoladamente. Aquela analogia do telefone em 1936 que o pessoal usa às vezes, naquela época, ter telefone estava ligado a votar no candidato certo, mas só porque os ricos que tinham telefone tendiam a votar nele. A correlação era real na amostra de quem tinha telefone, mas era totalmente enganosa para a população em geral. Aqui pode ser parecido. O grupo estudado já era, por natureza, de baixo risco para muitos problemas. Achar que a frequência à igreja os protegeu mais pode ser só uma ilusão estatística criada pela própria seleção desse grupo tão particular. Certo. Vamos abordar então as definições como oração ou meditação. Concordo que, idealmente, a gente separaria, mas, como eu mencionei, o artigo indica que os dados originais do GUTS não permitiam fazer análises robustas separadas. Então, agrupar foi uma solução, pragmática talvez, embora imperfeita, diante dessa limitação do questionário original. E sobre o grupo controle, o nunca frequenta. Sim, é heterogêneo, mas vamos ser sinceros. Definir um grupo de controle perfeito para ausência de prática religiosa é um desafio enorme em qualquer estudo social. O que seria um controle ideal? Ateus convictos, agnósticos, pessoas espirituais mas não religiosas? Cada escolha dessas traria seus próprios problemas de definição e comparação. Talvez o foco deva ser, então, nas associações encontradas e nos esforços estatísticos que foram feitos para mitigar essas imperfeições metodológicas, sempre reconhecendo que elas existem, claro. Mas pragmatismo não pode ser desculpa para confusão conceitual, né? Se os dados não permitem distinguir práticas diferentes com clareza, a conclusão científica honesta seria: olha, não podemos afirmar nada sobre os efeitos específicos de oração ou meditação com estes dados. Criar uma categoria misturada assim só serve para gerar resultados que, no fundo, ninguém sabe interpretar direito. O mesmo vale para o grupo controle. Se ele é tão misturado que a gente não sabe com quem exatamente estamos comparando os religiosos, então a comparação perde muito do seu sentido. Não é só uma dificuldade comum da área, é uma falha que abala a confiança nas conclusões, na minha visão. E a questão da autodeclaração. Você pergunta para um adolescente com que frequência ele ora ou medita e espera respostas precisas e comparáveis. Isso é um otimismo enorme. A interpretação dessas perguntas varia enormemente de pessoa para pessoa. Isso introduz mais ruído e incerteza nos dados. Não dá para simplesmente aceitar essas falhas e focar só nos ajustes estatísticos. As falhas estão na própria base da comparação que está sendo feita. Falemos agora das omissões e do foco seletivo, então. Quanto a não analisar efeitos negativos, olha, muitos estudos se concentram em fatores de proteção. É uma linha de pesquisa válida investigar o que pode ajudar os jovens sem necessariamente ter que cobrir todos os aspectos positivos e negativos da religião no mesmo artigo. A ciência avança por partes, né? Desde que as conclusões sejam apresentadas com cautela, reconhecendo o escopo limitado do estudo, eu não vejo um problema inerente nisso. E sobre os velhos, eles não resolvem o problema da amostra, eu concordo com você nisso, mas oferecem sim uma camada adicional de segurança contra variáveis de confusão não medidas. Essas são aquelas influências ocultas que podem distorcer os resultados. Saber que seria preciso um fator oculto muito forte para anular a associação encontrada é uma informação útil, sim,
mesmo que não seja a solução para todos os problemas metodológicos. Eu não concordo que omitir sistematicamente os negativos seja neutro. Isso cria uma visão desequilibrada, quase uma propaganda, na verdade. Imagina um estudo sobre os benefícios de trabalhar muitas horas por dia, que só mede a produtividade e ignora completamente o burnout, problemas de saúde, impacto na vida familiar. Seria uma visão totalmente distorcida da realidade, concorda? A escolha do que medir e o que ignorar é uma decisão metodológica crucial que reflete prioridades e, potencialmente sim, reflete vieses. E o foco em maconha e sexo precoce, enquanto outros desfechos, como saúde mental de forma mais ampla, coesão social ou até exclusão social, desenvolvimento de pensamento crítico, são deixados de lado. Essa seleção parece muito direcionada a confirmar uma certa narrativa sobre os perigos da juventude não religiosa e os benefícios da religião tradicional. Isso me leva a pensar também sobre o processo de revisão por pares. Como um estudo com fragilidades tão claras na amostra, nas definições e com omissões tão importantes, foi publicado numa revista respeitada como o American Journal of Epidemiology. Talvez, como algumas pessoas sugerem, exista uma tendência a não aplicar o mesmo nível de escrutínio crítico a estudos sobre religião, como se aplica, por exemplo, a pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica ou de alimentos. A revisão por pares é importante, claro, mas não é imune a falhas, especialmente em temas onde há fortes crenças culturais e ideológicas envolvidas. Bom, para concluir então, eu mantenho a minha posição. O estudo de Shane van der Wiel, mesmo com suas limitações claras, especialmente a amostra muito particular, ele emprega ferramentas estatísticas que são robustas. O desenho longitudinal, os ajustes para múltiplas variáveis e as análises de sensibilidade como os e-values. Isso tudo confere um grau de validade interna aos achados. Ele mostra associações entre práticas religiosas na adolescência e alguns resultados positivos na vida adulta jovem, naquele grupo específico. Não podemos pegar esses resultados e aplicar para todo mundo, isso está claro, mas eles levantam questões importantes sobre potenciais fatores de proteção na adolescência que merecem sim ser investigados mais a fundo com amostras mais diversas e métodos aprimorados. Ele pode servir como um ponto de partida para pesquisas futuras. E eu reforço a minha conclusão. As falhas aqui são muito profundas para serem relativizadas dessa forma. A amostra, extremamente enviesada para mim, anula a relevância prática dos achados. A mistura de conceitos como oração e meditação impede qualquer clareza sobre o que realmente está em jogo. A omissão sistemática dos aspectos negativos distorce a realidade. E a seleção de desfechos parece conveniente demais para não levantar suspeitas. Tudo isso junto compromete seriamente a credibilidade científica do estudo. Ele acaba funcionando mais como um exemplo de como a linguagem estatística pode ser usada, talvez até sem intenção direta, para dar um ar de ciência a ideias pré-concebidas. Ele nos lembra da importância fundamental de analisar criticamente não só os números, mas toda a estrutura da pesquisa. Quem foi estudado, como as coisas foram medidas, o que foi deixado de fora e, crucialmente, por quê. Concordamos certamente que investigar a relação entre religiosidade e bem-estar de forma científica é algo extremamente complexo, né? Cheio de armadilhas metodológicas. Sem dúvida alguma. E analisar este estudo em particular expõe muito bem essas dificuldades inerentes à pesquisa observacional em ciências sociais. Mostra também como é fundamental ter diferentes olhares críticos, como o nosso aqui hoje, para tentar chegar a uma compreensão mais equilibrada e completa do fenômeno. Exato. Assim, deixamos a reflexão final para quem nos ouve, né? Ponderando os argumentos e as evidências que trouxemos hoje sobre o valor e os limites deste estudo específico. Há, sem dúvida, muito mais a explorar neste material e no tema como um todo.